Sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e pedagógicos. Quantas histórias cabem em um simples Era uma vez? Muitas. E muitas mais podem caber por diversas vezes na ótica de um autor criativo. O autor Ricardo Silvestrin e a ilustradora Gabriela Gil nos levam para um mundo colorido, poético e cheio de virtudes. De Ricardo Silvestrin, ilustrações Gabriela Gil. Era mais de uma vez. Era uma vez é muito pouco, uma vezinha só, com tantos dias, semanas, meses. Era mais de uma vez, eram muitas vezes. O sol nos acorda todo dia, bate no nosso rosto e diz: Olha, gente, cada dia é diferente. É só lavar a cara com água fria, tirar do olho a remela, abrir a porta e a janela e sair mundo afora. Tem sempre um agora à espera. O que foi, o que é, o que era, cada um vive o seu tempo. Se a vida passa, o que vale é fazer o melhor a cada momento. 4 remadoras. Eram 4 remadoras, todas no mesmo barco, 2 no lado direito, 2 no lado esquerdo. Levavam o barco no braço, sempre com movimento perfeito. Giravam o remo na água, todas ao mesmo tempo. Quem vê as 4 juntas, às vezes se pergunta: de onde tiram tanta força aquelas 4 moças? O barco já vai longe, cruza a linha do horizonte. Elas seguem sem parar, inspiram e expiram o ar. Quando chegam ao cais, mesmo com todo o cansaço, dessa vez foi demais. Ainda resta força para o abraço. O curso dos amigos. Os desenhos do Pedro, esse menino é mesmo fera, faz cada monstro de dar medo. Um dragão com 2 cabeças, um gigante com olho na testa, um ser meio gente, meio serpente e outros tantos traços formando figuras no espaço de uma folha de papel. Daniel, seu amigo, que fica sempre surpreso com os desenhos de Pedro, uma vez disse ao parceiro que não conseguia desenhar como ele, por mais que tentasse um dia inteiro. Pedro, que era seu colega de escola, falou que sentia a mesma coisa quando iam jogar bola, por mais que corresse na cancha de cimento, suando com o sol alto no céu, não fazia tão boas jogadas como as do amigo Daniel. Aninha, que era vizinha, uma menina mais velha, que estava por ali esperando por Mabel, a irmã do Daniel, ouviu a conversa e saiu logo com essa. O legal de cada um, ser bom numa coisa, mas não em outra, é que sempre se tem algo mais a aprender. Mabel entrou na sala e, ouvindo essa fala, disse que sua amiga, desde criança, era muito boa na dança. Aninha agradeceu o elogio e lembrou que a vizinha cantava muito bem quando estava sozinha. Ela ouviu da janela e queria tanto ter uma voz como aquela. Pedro disse para os 3 que podiam ensinar uns aos outros a desenhar, a jogar bola, a dançar e a cantar. Um de cada vez, e assim fizeram, o curso dos amigos, que durou mais de mês. Primos. A
casa era no meio da mata, cheia de árvores em volta. Tinha espaço suficiente para brincar até a noite. Júlio e Renato eram dois primos, e mesmo sendo um da cidade e o outro da floresta, quando eles se encontravam, era sempre uma festa. Na noite escura, se ouvia o assobio do vento, e Renato contava a Júlio que um dia, por um momento, viu uma caveira passar pela vidraça. Júlio dizia que não acreditava numa história como aquela. Então Renato falava: "Se não tem medo, olha agora para a janela." Júlio, tremendo por dentro, dizia: "Viu? Estou olhando e não vejo caveira me encarando." Esse tipo de brincadeira podia parecer uma bobagem, mas foi assim que Júlio aprendeu a ter mais coragem. Quando iam para a cidade, a coisa se invertia. Júlio ensinava a Renato tudo o que sabia. Por exemplo, a atravessar a rua cheia de carros, que eram tantos quanto as árvores da floresta. Renato não estava acostumado a uma agitação como esta e tinha mais medo de carro do que de caveira na vidraça. Mas Júlio explicava que esse medo uma hora passa. Era só olhar o sinal e atravessar na faixa de segurança. E enfrentando cada medo, os dois primos, desde cedo, foram vendo que a coragem é a prima de verdade. 2 gerações. Eram 2 amigos, um bem velhinho e um bem moço. Seguiam juntos pelo caminho e cada um tinha muita paciência com o outro. O garoto seguia devagar ao lado do velhote. Afinal, não poderia andar a trote como um potro. Era preciso ir passo a passo. E nesse caminhar lento, sobrava mais tempo para a conversa, para ouvir com atenção, para falar sem pressa. O velho também tinha que ter paciência com a falta de experiência do rapaz. Escutava atento, respirava fundo e dizia: "Calma, meu filho, não é o fim do mundo. Não queira botar a carreta adiante dos bois." Aquela amizade fazia muito bem aos dois. 2 tios. "Um cachorro sabe o que é verdade e o que é mentira?" perguntou tia Zulmira. "Me parece que não", respondeu tio Sebastião. "Então, Sebastião, se mentir para um cão, pode não dar confusão. Já com gente, é bem diferente. Gente, se não sabe, sente, pressente e acaba descobrindo a mentira mais dia menos dia." "Tem toda a razão", disse tio Sebastião. "E não é porque podem descobrir que não se deve mentir, mas por consideração." "Sendo assim, Sebastião", disse tia Zulmira, "mentira nem para um cão." 11 craques. Era um time misto, 6 garotas e 5 garotos. Futebol bom era isto. A bola ia de pé em pé, desde o tiro de meta até a meta adversária. Fazia um gol de bicicleta e também de fora da área. Tabelinha de cabeça, passe de calcanhar. É um time bom à beça e cada um a se ajudar. Quem perde a bola volta para a marcação. Quem recupera a pelota passa e já se desloca, para dar ao ataque mais uma opção. Mas teve um jogo em que nada dava certo. A bola batia na trave com chute de longe ou de perto. Fez gol contra um zagueiro, tomou frango pelo meio das pernas o goleiro. Só que, em vez de xingar o companheiro, cada um tinha uma palavra de incentivo, de ajuda. Afinal, a amizade deles estava acima de tudo. Se é derrota ou se é vitória, não importa. Esse time, sempre unido, já entrou para a história.
Um presente. Natália ganhou esse nome porque nasceu no Natal. Júlia, tal qual a amiga, assim se chamava, pois nasceu em julho. Natália tinha roupas antigas dos seus 3 filhos, que já eram casados. Eram calças, camisas, casacos, vestidos, todos guardados. Ela mostrava para a outra que cada peça de roupa tinha sempre uma história, uma boa lembrança de quando seus filhos eram crianças. Júlia, que nasceu no mês frio, sabia que muita gente, infelizmente, não tem roupa quente e disse para a amiga: Natália, aproveite o Natal para dar o passado de presente. Roupa não é para esquentar guarda-roupa. Seus filhos vão ficar felizes se souberem que neste ano ajudaram a fazer um Natal mais humano. Tem razão. Vou aceitar sua sugestão. Vou doar tudo. Só essas touquinhas que não. Foram bordadas com os nomes de cada um dos 3 com todo o carinho pela avó Inês. 4 músicos. Era uma banda da pesada. Um tocava bateria com muita energia. Um tocava guitarra com muita garra. Outro no baixo sem nenhum desleixo. Um no teclado sempre animado. Cada um ensaiava sozinho com o seu instrumento. Depois ensaiavam juntos num outro momento. Na hora da apresentação, toda a concentração, e assim a música soava para a alegria de quem assistia e de quem tocava. Até que um dia, o da bateria quebrou o braço jogando bola. Ficou 3 meses sem pegar a baqueta, sem bater no tarol, sem batucar no tom-tom. Tiveram que achar um outro baterista bom. A banda fez 2 shows por mês, com um novo companheiro. Ele era tão bom quanto o primeiro. Foi um sucesso e o baterista antigo até temeu pelo seu regresso. Mas os amigos da banda disseram: "O que é isso? Você é muito mais que um baterista. É parte de um sonho que juntos fizemos virar realidade. Agora somos como a música. Quem pode separar o ritmo da melodia e dos acordes?" Ainda serão muitas vezes. E aqui se acaba este livro, mas a vida continua. De dia o sol, de noite a lua. E também tem as estrelas, tem os cometas, tantas galáxias, tantos planetas, tanta história interestelar ainda para se contar. Como vês, tudo que me lês será sempre muito mais de uma vez. Ser, conviver, aprender e agir de maneira cada vez mais humana e fraterna. Será que é tão difícil? Em cada história poética que vimos, havia uma virtude fácil de praticar, mas por vezes bem rara de se encontrar. E veja bem, virtude não é apenas o aceitável e ético ao bem comum, mas é o que o seu coração pode oferecer ao outro com generosidade e cuidado. Quais virtudes você costuma praticar no seu dia a dia? Que tal escrever em uma coluna todas as virtudes que fazem parte do seu viver e em outra coluna, ao lado, relatar um exemplo de cada virtude que citou? Assinale as ações relacionadas que mais pratica. Até a próxima aula!